Bem-vindo à disciplina de Instrumentação e Controle de Processos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável da disciplina, e hoje nós veremos algumas aplicações na redução de diagrama de blocos para o controle de processos. Nós temos aqui o nosso primeiro exemplo, onde o objetivo é reduzir esse diagrama de blocos a duas únicas funções de transferência que relacionam as entradas x1 e x2 com a minha saída y. É sempre importante que para fazer isso, nós zeramos uma das entradas, aqui você não quer trabalhar com ela naquele momento, então se eu quero a relação entre y e x1, eu zero x2, o que zeraria toda essa parte do diagrama, para encontrar primeiro a relação de y com x1. Nesse caso, o diagrama de blocos resultante é um somatório de duas funções de transferência, uma que relaciona o x1 e outra que relaciona o x2 com a saída y. Aqui, vamos primeiro trabalhar com a parte do x1, onde eu tenho a função g1 e g2. Se nós observarmos, nós temos a mesma informação alimentando cada uma dessas funções, e essas informações elas são somadas, sendo que essa bifurcação abaixo ela adquire um sinal negativo, e isso resulta no meu y1. Então, eu tenho aqui duas funções em paralelo que podem ser simplificadas como um único bloco em que soma essas duas funções. Ressalto que a função g2 ela precisa de um sinal negativo. Eu posso fazer isso também de modo matemático, definindo o que é o x1 e, a partir disso, fazendo substituições em cada uma das definições. Então, eu defino que é o y1, depois eu defino que é o y3 como uma função do y1 e vou fazendo substituições até chegar em relações entre y e x1 que contenham apenas essas funções de transferência. Feita a redução dessas duas funções que estão em paralelo, eu vou ter então duas funções em série nesse sistema. Do mesmo modo aqui, eu posso fazer isso para x2. Então, eu zero x1, que já zera toda essa parte do meu sistema, e eu vou ter aqui então também funções em paralelo. Ressalto que nesse caso, aqui é como se eu tivesse um bloco unitário. E esse bloco unitário, ele recebe a informação do x2 e transforma isso aqui em informação negativa pelo ponto de soma. Então, considerando essas duas partes em paralelo do meu sistema, eu simplifico isso como um g1 menos g2 para o meu x1 e aqui um g4 menos 1, que é o bloco unitário a qual eu me referi. Isso significa que o y2, ele é, na verdade, g1 menos g2 vezes x1. Da mesma forma, o y3 é g3 vezes o y1. Se eu substituir essa definição de y1, eu consigo sair com o y3 como uma função única e exclusivamente do x1. E aí eu já consigo reduzir esse bloco. Eu posso fazer a partir dos diagramas de redução e se eu verificar esses dois blocos, eles estão em série. Para blocos em série, basta que eu multiplique os dois blocos. Eu estarei, então, com uma redução apenas de um único bloco. Esses dois blocos em série, eles podem ser reduzidos em G3 vezes G1 menos G2. Feito isso, então, eu tenho dois caminhos. Uma função de transferência direta de x2 para y e uma função de transferência direta de x1 para y. O y, nesse caso, então, ele é definido por x1 vezes g3 vezes g1 menos g2 e x2 vezes g4 menos g1. Para conhecer a relação entre y e x1, eu zero x2, então y sobre x1 vai ser g3 vezes g1 menos g2. A relação de y com x2, eu zero x1, eu vou ter então que y sobre x2 é g4 menos 1. E para isso, então, eu trago aqui uma generalização de como trabalhar com sistemas com múltiplas entradas, tá? O procedimento, ele vai ser adotado sempre
para obter a relação entre entradas e saídas de forma individual. Quando eu tenho múltiplas entradas, o efeito de cada uma das entradas é somado para que eu tenha, então, o valor da saída. Mas para fazer a relação de uma única entrada com uma única saída, eu vou trabalhar com esse procedimento, que é fazer todas as entradas, exceto a que você quer encontrar essa relação, iguais a zero, e aí transformar o diagrama de bloco resultante em apenas uma função de transferência direta para aquela saída. Determino então a relação de entrada e saída do meu sistema e vou repetir esses passos para cada uma das entradas que eu quero trabalhar, sempre então zerando todas as outras e reduzindo o diagrama de blocos resultante a um único bloco, a uma única função que relaciona entrada e saída. A saída total é então o somatório das saídas de cada uma dessas entradas, das relações de cada uma dessas entradas. Eu tenho, então, aqui um outro exemplo, onde eu quero definir as funções de transferência para C em relação ao C do set point, que é a minha entrada, e para C em relação a L. Para fazer isso, eu vou zerar cada uma das entradas e reduzir o diagrama de blocos resultante. Então, fazendo primeiro a relação do C do set point, eu vou zerar o L, e aí isso elimina esse ponto de soma, porque eu tenho aqui uma entrada zero nesse ponto de soma. Essas três funções, elas já podem ser agrupadas como uma única função, porque elas são funções em série. Então, essas três funções, elas podem ser agrupadas como GC vezes G2 vezes G3, e isso já simplifica o meu diagrama de blocos, certo? Se eu fizer isso, quando eu zero L, eu tenho ainda o G4 também como uma função aqui de transferência em série com o resultante dessas outras, então elas também podem ser multiplicadas. Uma abordagem que pode ser feita é passar o G4 para antes do ponto de soma, e aí eu consigo reduzir isso de uma forma mais eficaz. Se eu passar esse G4 para antes do ponto de soma, ele precisa estar nesta corrente de entrada e também nesta corrente, mas isso facilitaria porque eu tenho aqui, então, correntes em série, funções de transferências em série, e eu tenho aqui também funções de transferências em série. Feito isso, então, eu passei o G4 para antes do ponto de soma, e aí ele fica em série com o G5, e aqui forma um único bloco, e eu tenho ele em série com aqueles três blocos GC, G2, G3, e formando também um único bloco. Feito isso, eu preciso zerar cada uma das entradas e fazer aí o resultante. Zerando L, eu tenho, então, uma retroalimentação aqui, cujo G é esta função de transferência e o H é esta função de transferência. Então, isso pode ser simplificado como um GC, G2, G3, G4, que é o G, 1 mais, porque esse ponto é um ponto negativo, né, uma entrada negativa, então ele fica com o sinal contrário, que é um sinal positivo, GC, G2, G3, G4, vezes o G6, que seria o meu H. Isso continua em série com o G1, então isso pode ser simplificado multiplicando essas duas funções de transferência resultante, e aí eu simplifico o meu ramo aqui do C do set point. Fazendo isso para o C, para o L, eu zero o meu C do set point e eu preciso fazer, então, essa retroalimentação. Se nós verificarmos, nesse caso, a minha retroalimentação, quando eu zero esse C do set point, esse ponto de soma, ele vai sumir. Então, a minha retroalimentação, no caso, ele tem um ponto 1 como retorno, e eu tenho aí o restante em série, o C6, o G6, ele passa a estar em série com essas funções. Então, eu tenho também uma retroalimentação cujo G é 1 e o H vai ser G6, GC, G2, G3, G4. Lembrando que eu preciso passar esse negativo aqui pro meu C6, tá? Fazendo isso, eu tenho, então, uma resultante em série
com o G5, G4 e eu consigo reduzir o meu sistema. Uma observação ou uma dica importante, isso pode ser feito também matematicamente e não apenas utilizando as tabelas de redução de diagrama de blocos. Vocês podem selecionar o método que vocês acharem mais interessante, mas para fazer isso matematicamente, o que poderia ser feito, voltando lá no nosso diagrama inicial, é a definição de pontos nas correntes, de forma que eu trabalhe a matemática disso. Onde eu posso colocar esses pontos? Minha sugestão é que esses pontos sejam colocados no mínimo nas correntes de saída de cada ponto de soma. Então, aqui eu vou chamar esse ponto de Y1, aqui eu vou chamar esse ponto de Y2, por exemplo, tá? Então, o que vai ser o Y1, tá? O Y1, que seria esse ponto, ele seria C vezes o G6 negativo, tá? E C7 vezes o G1. Então, o Y1 seria C7 vezes G1 menos C vezes o G6, ok? O que seria o Y2? Y1 vezes G6, G2, G3, mais o L vezes o G5. E o que seria o C? O Y2 vezes o G4. Nesse caso, eu teria, então, aí um conjunto de equações em que eu posso ir substituindo essas definições umas nas outras para encontrar, então, esse valor. Ok? Em um vídeo posterior, nós faremos dessa maneira matemática para que a gente possa compreender também uma outra forma de fazer. A melhor forma para ser feita, ela pode ser definida por vocês. Eu tenho, então, aqui o resultado e, nesse caso, o meu C, ele seria, então, L vezes essa função de transferência, mais C do setpoint vezes essa função de transferência. Vamos considerar um terceiro exemplo, e aí eu vou trabalhar com esse exemplo apenas trabalhando com a forma gráfica, que é essa identificação de funções em série, paralelo ou retroalimentações, que eu tenho aqui, então, duas funções G2 e G3 que estão em série e podem ser reduzidas como a multiplicação, então, de G2 e G3. E eu tenho três funções aqui que estão em paralelo, onde a informação C, ela é fornecida para cada uma dessas funções para criar uma relação que vai entrar nesses três pontos de entrada. Então, eu posso reduzir isso aqui também como um somatório dessas funções. O que eu preciso observar é que eu tenho aqui um sinal de negativo para H1, de positivo para H2 e de negativo para H3. Quando eu reduzo isso a um único diagrama, eu vou ter uma única função aqui nessa retroalimentação. Eu optei por manter o sinal negativo, então o H1 ele recebe um sinal negativo, o H2 recebe um sinal positivo e para isso eu preciso que ele se mantenha negativo na minha função. E o H3, um sinal negativo que já está aqui no meu ponto de soma. Feito isso, eu tenho aqui uma retroalimentação, onde eu tenho o meu G aqui e o H aqui. E isso, então, pode ser reduzido como um G2, G3, dividido por 1, mais, já que eu tenho esse sinal negativo, G2, G3, H1, vezes H1 menos H2 mais H3, que é essa parte aqui. Essa redução, ela vai resultar também em uma função de transferência que está em série com esse G1. Então, elas podem ser multiplicadas chegando a uma única função de transferência. G1, G2, G3, dividido por 1 mais G2, G3 vezes H1 menos H2 mais H3. E isso me dá a relação, então, de entrada e saída desse sistema. Aqui, da mesma maneira, nós temos aqui, então, duas funções em paralelo, então eu posso somá-las para reduzir isso. E aqui eu tenho uma retroalimentação, onde o G é G1 vezes G4, que estão em séries, e o H é um H1. Sendo um sinal positivo, isso vai adquirir um sinal negativo na minha simplificação. Então, vai ficar G1 vezes G4, 1 menos H1, G1, G4. Novamente, eu tenho aqui duas funções em série,
certo? Que podem ser reduzidas pela multiplicação de uma pela outra. E aí, caso vocês queiram, para facilitar, vocês podem chamar, por exemplo, G2 mais G3 de um G5, tá? E fazer aí definições intermediárias e só no final fazer essa substituição, tá? E aqui eu tenho G1, G4 dividido por 1 menos H1, G1, G4. Então, para simplificar isso, multiplicação das duas funções que estão nos blocos. Eu fico com uma resultante que é uma retroalimentação, onde eu tenho o G como essa multiplicação e o H aqui como um H2. Para esse exemplo, nós faremos uma mudança no posicionamento para que a gente possa trabalhar com isso. Eu coloquei aqui alguns pontos e eu quero que vocês trabalhem também matematicamente com esse exemplo, tá? Onde nós vamos aqui fazer isso a partir das definições para essas variáveis intermediárias que estão em vermelho. Mas eu posso também trabalhar movimentando esses blocos de forma que eles cheguem em resultantes daquelas simplificações que eu tenho da forma gráfica. Então, dessa maneira, eu não tenho uma retroalimentação aqui, porque esse ponto de soma ele se encontra no meio dessa retroalimentação. Mas se eu trabalhar com o deslocamento desse bloco B, eu consigo chegar assim em uma retroalimentação. Como que eu vou fazer isso? Passei ele para antes do meu ponto de soma. Para passar ele para antes do ponto de soma aqui, eu não tenho nenhuma alteração de resultado desde que eu passe ele para as duas correntes que estão entrando nesse ponto. Então, eu fico com um B aqui e com um B multiplicando o C aqui nesse sistema. Nesse caso, eu somo o X, certo? Aqui, multiplicado por A e por B, certo? Essa corrente, o que sai aqui é esse mesmo X multiplicado pelo B e um Y multiplicado pelo B vezes S. Então, se antes de somar esse X que é multiplicado pelo B com esse Y multiplicado B vezes C, eu somá-lo com A, ou seja, eu vou deslocar esse ponto de soma para antes e o outro ponto de soma para depois. Então, antes de somá-lo com essa parcela, eu vou somá-lo com A. Como são operações, ele obedece, né, o termo da aditividade, não vai fazer diferença se eu somo esse X antes ou depois com o XA. Então, eu vou inverter a ordem do que eu estou fazendo, ok? E isso fica bem claro quando eu trabalho com essas equações. X vezes A, e é o que está aparecendo aqui, inclusive eu chamo isso de X3, para que a gente veja que não estamos alterando aí o valor final do que eu tenho no meu diagrama. E o X vezes B seria o X1. Nesse passo intermediário, o que eu fazia era somar o X1 ao X2, né, subtrair X1 de X2, antes de somá-lo ao X3. Agora, eu vou somar o X1 ao X3 e só depois subtraí-lo do X2. É essa a inversão que eu faço ao alterar esses pontos de soma de lugar. Mas isso me dá, então, aqui duas funções em paralelo, que podem ser reduzidas com A mais B. E aqui eu tenho uma retroalimentação, onde o G é um bloco unitário, que não aparece aqui, e o H é um B vezes C. Feito isso, então, nós podemos reduzir esse diagrama em A mais B, dividido por 1 mais C vezes BS. Nossa aula finaliza por aqui. Obrigada e bons estudos!